Muitos fãs de Bluey conhecem a casa da família Hiller melhor do que a própria casa. Ainda assim, sabia que existem segredos sobre essa residência que poucos conhecem? Por exemplo, a casa da Bluey existiu na vida real. Sim, por um período de tempo, qualquer um poderia viajar até a cidade de Brisbane, na Austrália, e encontrar a residência. Isso surgiu através de uma parceria entre a BBC Studios e a Airbnb em 2022, que modificou uma casa para deixá-la idêntica à moradia dos Hillers. Assim, os fãs da série poderiam alugar o local para ter a experiência de viver no cenário mais importante do programa e se sentir como um membro da família Hiller. Olha que este é apenas um dos 17 segredos que você não conhecia da casa da Bluey. Então, pegue sua pipoca e sente-se no sofá. Está começando mais um Teen Videos! Geralmente, ninguém pensa muito na situação financeira dos pais da Bluey, mas deveríamos começar a pensar. Porque, quando fazemos isso, percebemos que a casa em que eles vivem é bem cara. A residência tem 3 andares e vários cômodos, de modo que essa família poderia ter mais umas 3 pessoas e ainda haveria espaço. Se ainda não te convencemos de que essa casa custa uma boa quantidade de dinheiro, saiba que um artigo de 2020 feito pelo site Real Estate revelou que a residência dos Hillers tem um valor estimado em mais de 4 milhões de dólares. Pois é, parece que a família da Bluey tem mais dinheiro do que qualquer um imaginaria. Mas é bom ressaltarmos que os preços das casas na cidade de Brisbane aumentaram muito nos últimos anos. Se Bandit e Tilly compraram essa casa há muitos anos, eles podem ter conseguido comprá-la por um preço bem menor que seu custo atual, e nesse caso foi um ótimo negócio. Outra possibilidade é a de essa casa ser propriedade da família muito antes de Bandit e Tilly se tornarem os donos dela, o que faz sentido se essa tiver sido a casa do vovô Bob e da vovó Chris, os pais de Bandit. Isso explicaria o motivo de a residência seguir um estilo australiano conhecido como Queenslander, por ser feita de madeira e ter múltiplos andares. A questão é que esse tipo de casa era mais comum na Austrália no passado, e as residências mais novas não costumam ter essa aparência. Sendo assim, é claro que estamos falando de uma casa antiga. Além de ela ser velha, vemos uma foto de Bandit, Stripe e Zé quando eram crianças. Tudo bem que o pai da Bluey pode ter trazido essa foto de outro lugar, mas e se ela tiver sido tirada nessa casa durante a infância dele? Se Bandit viveu nela quando era criança, tudo se encaixaria, principalmente porque seus pais podem ter dado a casa para ele de presente depois de seu casamento com Tilly. Mesmo que a casa não tenha sido de graça, temos certeza de que Bob e Chris ao menos deram um desconto generoso para o filho deles. Também podemos considerar que talvez essa casa tenha sido propriedade do vovô Mário, o pai da Tilly. A teoria se encaixa perfeitamente nele também, já que ele poderia ter dado a casa para sua filha e se mudado para a cabana, que provavelmente era onde a família de Tilly passava as férias de verão, visto que ela cita se lembrar daquele lugar no episódio Avô. A maior prova de que a casa dos Hillers realmente pode ter sido do Mário é que vemos fotos da família de Tilly junto de uma medalha na parede. As fotos da família são algo que dá para entender, mas essa medalha parece ser do exército, e o vovô Mário serviu no exército na juventude, então essa medalha só pode ser dele. Mas por que a Tilly teria consigo uma medalha de guerra do seu pai? Esse é o tipo de coisa que ela só teria normalmente depois de ele falecer, só que o Mário ainda está vivo. Isso só faz sentido se essa casa era dele e a medalha apenas continuou ali. Existem muitas comparações entre Bluey e Peppa Pig, mas uma que poucos notaram, apesar de estar na nossa cara, é a de que a casa dos Hillers parece ser uma versão mais detalhada da casa da família Pig, e isso nem é coincidência. Joey Brumm, o criador de Bluey, confirmou que se inspirou na casa da Peppa para fazer o design da residência da cachorrinha azul, por isso que ambas as casas ficam no topo de uma colina. É incrível Bluey não esconder suas inspirações em Peppa Pig, que nasceram principalmente pelo fato de Joey Brumm ter trabalhado como animador no desenho da porquinha antes de criar sua própria série. Outra coisa que o criador de Bluey admitiu é que a casa dos Hillers muda sutilmente de forma com o passar do tempo, com cômodos surgindo e mudando de lugar.
Isso acontece para facilitar a vida da equipe de produção da série, mas Joey Brum sabe que isso frustra alguns fãs que querem saber exatamente como a moradia funciona. Mas nos diga, você gostaria de viver na casa da família Hill ou ao menos passar um tempo nela? Se sim, comente aqui embaixo #casa. Além disso, sabe o motivo de a residência parecer maior por dentro do que pelo lado de fora? Joe Brum também explicou o motivo por trás disso, e é bem legal. A maior parte da série acontece no ponto de vista de Bluey e Bingo, e para crianças pequenas como as duas, tudo parece maior e também mais mágico do que realmente é. Então, podemos considerar que a casa que vemos nos episódios é mais a forma como Bluey e sua irmã a imaginam do que como ela realmente é. A maioria das séries tem um episódio piloto, que serve como um protótipo para o programa e costuma passar por algumas alterações antes de chegar à versão final. Bluey tem 2 episódios piloto, e o segundo deles mostra a casa da família Hiller, e como esperado, ela é bem diferente. As paredes eram brancas e as mobílias ficavam em outros lugares, além de terem cores diferentes. Acho que podemos concordar que o visual final da casa ficou muito melhor. Ou será que é apenas porque ficamos acostumados? Se ver uma versão meio diferente dessa casa já é estranho, imagine então se o desenho se passasse em uma residência completamente diferente. É o que poderia ter acontecido, visto que inicialmente até mesmo o personagem principal de Bluey seria outro. Esse papel ia ser do Rusty, porque acha que ele é praticamente a Bluey, só que pintada de vermelho. E com esse sendo o caso, é possível que a casa inteira fosse outra, já que Rusty tem uma vida completamente diferente da Bluey. Vemos no episódio Cricket que ele vive em uma moradia bem mais simples. Imagine só se essa fosse a casa em que se passassem a maioria dos episódios de Bluey, ou melhor, dos episódios de Rusty. A série seria completamente diferente. É incrível quando as séries fazem umas brincadeiras que vão para a vida real. E isso aconteceu com Bluey depois do episódio Sexto Fantasma, em que Bandit brincou de ser um corretor de imóveis que queria convencer Tilly a comprar a casa, enquanto Bluey e Bingo precisavam impedir isso. A parte incrível é que após esse episódio ter sido lançado, a residência dos Hillers foi anunciada em domain.com.au, um site oficial de venda de casas. Uma pena que não dá para alguém simplesmente comprar a casa deles, mas isso não deixa de ser hilário. É impossível falar nisso sem lembrar que a casa dos Hillers realmente quase chegou a ser vendida na história da série. Essa foi uma parte principal da história de A Placa, um episódio especial de 28 minutos. Como Bandit tinha recebido uma oportunidade de emprego muito boa em outra cidade, ele ia vender a casa, o que deixou Bluey muito triste. Na verdade, esse foi um dos momentos mais tensos de toda a série. E dá pra entender o lado dela, né? A coitada teria que se despedir de todos os seus amigos e se mudar para um lugar diferente, onde não conhece ninguém. Felizmente, isso não aconteceu, porque Bandit mudou de ideia. Tudo indica que Bluey e Bingo vão continuar morando nessa mesma casa até se mudarem por conta própria quando forem adultas, pois o episódio Surpresa traz uma cena do futuro em que Bandit e Tilly ainda estão vivendo ali, mesmo depois de velhos. Nós tínhamos visto como a casa dos Hill era diferente no episódio piloto, mas as artes conceituais da casa também são meio diferentes do produto final, começando por não existir uma sacada do segundo andar em uma das artes conceituais. Na verdade, pelo jeito que está desenhado, parece que a residência nem teria um segundo andar para começo de conversa. Uma mudança que se torna bem importante quando notamos que o andar de cima está presente em muitos episódios. O botão de inscrição tá bem aí esperando por você. Que tal clicar e acompanhar tudo que a gente posta? Você vai perceber que as artes conceituais imaginavam a casa dos Hillers como sendo um pouco menor do que a versão final. E o cômodo que melhor mostra isso é o banheiro, que seria muito mais apertado segundo as artes conceituais. Não é à toa que a janela ficaria logo acima da banheira, ao contrário da versão final, em que a janela fica um pouquinho mais distante. É engraçado pensar nessas pequenas mudanças. Enquanto isso, a sala de estar teria várias pequenas diferenças, mas a mais radical é a de que, no lugar da televisão, haveria uma lareira. Isso faria com que a casa parecesse ainda mais antiga do que já é. Só que os artistas devem ter lembrado que Bluey se passa nos tempos atuais, em que, sabe, todo mundo tem uma televisão, ao invés de uma lareira. Dá pra entender o que levou a série a tomar essa mudança, não é? Alguns episódios mostram que existe uma varanda fechada na casa dos Hillers, então é claro que uma arte conceitual dela foi feita.
Nesse caso, as mudanças estão mais nas mobílias. Havia uma poltrona no lado direito e também alguns bancos espalhados pelo cômodo, mas tudo isso foi descartado na versão final. Qual será a razão por trás dessas modificações? Imagine que engraçado se algum dos animadores simplesmente não gostasse de bancos. A cozinha, no geral, é muito parecida com a sua versão das artes conceituais. As duas versões até mesmo contam com aquelas várias plantas, que até deixam parecer que a casa está no meio de uma floresta. Se for para falar de diferenças, dá para apontar que a geladeira da arte conceitual tem um número bem menor de papéis e ímãs. Bem diferente do banheiro, que era basicamente outro cômodo na arte conceitual. Agora, quanto à varanda do segundo andar, temos algumas pequenas mudanças que valem a pena ser citadas. Há um número bem menor de vasos de plantas na arte conceitual, mas o irônico é que existe um vaso de planta bem mais chamativo na arte conceitual, que ficaria em cima da mesa, enquanto na versão final a mesa costuma ficar vazia. A diversão não para por aqui. Tem 2 vídeos incríveis te esperando na tela. Obrigado por assistir e até a próxima!